Ele entrou no leilão com botas sujas de terra e chapéu desbotado. Os milionários riram, fizeram piadas cruéis, mas quando deu um lance de milhões e revelou quem realmente era, o salão inteiro caiu em lágrimas. Ninguém esperava o que aconteceria depois. A caminhonete velha parou em frente ao portão de ferro mais imponente que Manuel já tinha visto na vida. Ele desligou o motor e ficou ali parado por uns segundos, olhando aquela mansão que parecia ter saído de revista de gente rica. Jardins imensos, fontes de água, carros que custavam mais que sua casa. Respirou fundo, pegou o envelope dourado que estava no banco do passageiro e desceu. O sol batia forte naquela tarde, mas não era o calor que fazia ele suar. Era o nervosismo. Fazia tempo que não se sentia assim, com o coração batendo descompassado, as mãos tremendo sem conseguir controlar. Ajeitou o chapéu na cabeça, limpou a poeira das botas no chão e caminhou até a entrada. 2 seguranças de óculos escuros bloquearam a passagem antes mesmo dele chegar perto. O maior dos dois, um cara que devia ter o dobro da largura de Manuel, cruzou os braços e olhou ele de cima a baixo com aquela cara de quem já decidiu que você não presta. Senhor, acho que o senhor se enganou de endereço. O segurança falou com tom seco. Manuel tirou o envelope do bolso. Tenho convite. Convite? O segurança repetiu a palavra como se fosse piada. Senhor, isso aqui é um evento privado. Leilão beneficente. Não é qualquer pessoa que entra. Eu sei. Por isso trouxe o convite. O segurança nem pegou o envelope. Só olhou de longe e balançou a cabeça. Desculpa, mas vai ter que ir embora. Deve ter algum engano. Foi quando uma mulher elegante apareceu na entrada. Tudo nela gritava dinheiro. O jeito de andar, o penteado perfeito, aquele ar de superioridade que ela nem tentava esconder. Era Patrícia, a organizadora do evento. Rodrigo, qual é o problema? Ela perguntou para o segurança. Nada demais, dona Patrícia. Só alguém que se perdeu. Manuel estendeu o envelope para ela. Recebi convite. Vim de longe para estar aqui. Patrícia pegou o envelope com 2 dedos, como se tivesse medo de sujar a mão. Abriu, leu rápido, e a expressão dela mudou de desprezo para confusão. Isso é mesmo um convite nosso, ela admitiu contrariada. Mas, como o senhor conseguiu isso? Chegou pelo correio. Achei que fosse importante. Ela olhou ele da cabeça aos pés, reparando em cada detalhe. O chapéu velho, a camisa simples, as botas gastas. O senhor entende que este é um evento de alto nível, não é? Leilão com peças raríssimas, pessoas importantes. Entendo. E o senhor tem condições de participar? Manuel segurou firme no chapéu. Já conhecia esse tipo de pergunta. Já tinha ouvido esse tom de voz antes. Tenho. Patrícia suspirou, claramente insatisfeita. Mas não podia negar a entrada de alguém com convite legítimo. Rodrigo, deixa ele entrar, mas fique de olho. O segurança abriu passagem com má vontade. Manuel passou por eles e entrou na mansão. O contraste foi brutal. Lá fora, ele era só mais um fazendeiro simples. Aqui dentro, ele era um intruso no meio de um mundo que não era dele. O salão principal brilhava mais que céu estrelado. Lustres gigantes pendiam do teto, mesas cobertas com toalhas que pareciam mais caras que tudo que ele tinha no guarda-roupa. E as pessoas? Nossa, as pessoas. Todo mundo ali vestia roupa que custava salário de trabalhador rural. Conversavam em grupinhos, segurando taças de champanhe, rindo daquele jeito forçado de quem ri, porque precisa impressionar. E quando ele passou, as conversas pararam, uma por uma. Todas as cabeças viraram na direção dele. Um homem de meia idade, terno impecável e perfume que devia custar fortuna, foi o primeiro a falar alto o suficiente para todo mundo ouvir. Gente, parece que o evento hoje vai ter entretenimento extra, ele disse sorrindo. Era Augusto, dono de construtora gigante. Risadas discretas ecoaram pelo salão. Manuel continuou andando, procurando um lugar para sentar. Mas era difícil ignorar os olhares, os sussurros, as risadinhas mal disfarçadas. Uma mulher de joias reluzentes, Verônica, se aproximou dele com um sorriso falso. Meu Deus, querido, você está perdido? A festa junina é mês que vem. A piada arrancou gargalhadas altas. Augusto se aproximou também, aproveitando a deixa. Verônica, não seja má. Talvez ele veio entregar alguma coisa,
Ovos frescos da fazenda? Queijo artesanal? Mais risadas. Manuel sentiu o rosto esquentar, mas não de vergonha, de raiva contida. Do tipo de raiva que só quem já foi julgado a vida inteira pela aparência conhece. Vim para o leilão, ele disse com voz firme, igual todo mundo aqui. Ah, que fofo! Verônica bateu palminhas. Ele acha que vai participar do leilão. Querido, você sabe quanto custam as peças aqui? Não é lugar para comprar galinha, viu? Augusto se juntou a ela. Verônica, deixa o homem em paz. Ele deve ter vindo na carona de alguém importante. Qual é, amigo? Você é motorista de quem? Manuel não respondeu. Apenas continuou andando até encontrar uma cadeira vazia no fundo do salão. Sentou e ficou ali, quieto, segurando o chapéu no colo. Mas enquanto o salão continuava com suas conversas vazias e risos falsos, Manuel olhou para frente. E foi quando viu. No centro do palco, dentro de uma vitrine de vidro iluminada, estava um violino. Não era qualquer violino. Era aquele violino. O instrumento que ele tinha procurado durante tanto tempo. O instrumento que carregava uma história que partia o coração só de lembrar. Ele se levantou devagar, como se estivesse sendo puxado por força invisível. Caminhou até a vitrine e parou bem na frente. As pessoas ao redor continuavam conversando, rindo, julgando, mas nada disso importava mais, porque ali, a poucos centímetros de distância, estava a resposta para tudo que ele tinha prometido, a chance de cumprir a promessa mais importante da vida dele. As lágrimas começaram a escorrer sem ele perceber. Desceram pelo rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Molharam a camisa simples. Ele encostou a mão no vidro da vitrine, como se pudesse tocar o instrumento através da barreira. Prometi que voltaria. Ele sussurrou tão baixo que ninguém ouviu. Mas alguém reparou nas lágrimas. Verônica cutucou Augusto e apontou. Olha lá, o homem está chorando. Deve ter percebido que não tem dinheiro nem para pagar o estacionamento daqui. As risadas recomeçaram. Mas Manuel não se virou. Não deu atenção. Continuou ali, parado diante daquele violino que significava tudo. Porque aquelas pessoas ricas, com suas roupas caras e suas vidas perfeitas, não faziam ideia do que ele tinha perdido. Não faziam ideia do quanto aquele instrumento representava. Não faziam ideia de que o homem que eles estavam humilhando carregava uma dor que dinheiro nenhum no mundo conseguia curar. E em poucas horas, todos eles iam descobrir que julgaram completamente errado. A maior lição das vidas deles estava prestes a começar. O salão foi se enchendo aos poucos. Gente importante continuava chegando, cada entrada mais pomposa que a outra. Motoristas abrindo portas de carros caríssimos, mulheres com vestidos que valiam mais que casa popular, homens com relógios que brilhavam a cada movimento de pulso. E Manuel continuava ali, sentado no fundo, invisível para aquele mundo de luxo. Um homem de cabelos grisalhos e postura elegante subiu ao palco. Era Fábio, o leiloeiro mais famoso da região, conhecido por conduzir leilões milionários. Ele ajustou o microfone e sorriu para a plateia. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um leilão beneficente da Fundação Esperança Viva. Esta noite, vamos arrecadar fundos para ajudar instituições que trabalham com educação em comunidades carentes. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Manuel permaneceu quieto, os olhos ainda fixos no violino dentro da vitrine. Temos peças extraordinárias hoje, Fábio continuou. Obras de arte, joias raras, objetos históricos. Mas quero começar apresentando a peça mais especial da noite. Ele gesticulou para a vitrine iluminada. Este violino pertenceu à professora Helena Monteiro, musicista renomada que dedicou os últimos anos da vida dela a um projeto lindo. Helena viajava pelo interior do país dando aulas gratuitas de música para crianças de comunidades rurais. Manuel fechou os olhos. Cada palavra do leiloeiro era uma facada no peito. Helena acreditava que música transforma vidas. Fábio prosseguiu com voz emocionada. Ela dizia que toda criança merece ter acesso à beleza da arte, independente de onde nasceu ou quanto dinheiro a família tem. Algumas pessoas na plateia pareciam genuinamente tocadas. Outras apenas ouviam por educação, esperando a parte dos lances começar. Infelizmente, Helena nos deixou há alguns anos, o leiloeiro disse.
Mas antes de partir, ela pediu que este violino, seu instrumento mais precioso, fosse leiloado. Todo o valor arrecadado deveria ser destinado a continuar o projeto dela. Manoel abriu os olhos. As lágrimas desciam sem parar agora, porque ele lembrava de tudo. Fazia anos que Helena tinha chegado naquela comunidade rural onde ele morava. Chegou num carro velho, sozinha, carregando aquele violino e uma mala cheia de sonhos. Montou uma escolinha improvisada no salão da igreja, colocou cartazes pelas ruas chamando as crianças. No começo, poucas famílias acreditaram. Aula de música? Para quê? Criança de roça precisa aprender a trabalhar, não a tocar instrumento. Mas Helena insistiu. Conversou com cada família, explicou que música não era só para rico, que arte podia abrir portas, que talento não escolhe endereço. E foi assim que Isabela, a filha de Manoel, entrou na vida de Helena. A menina tinha só 7 anos na época, mas quando pegou o violino pela primeira vez, foi como se o instrumento tivesse nascido grudado nela. Os dedos se moviam naturais pelas cordas. O som que saía era limpo, bonito, impossível de acreditar que vinha de criança que nunca tinha visto aquilo de perto. Helena viu. Ela viu o que Manoel sempre soube, que aquela menina tinha algo especial. Seu pai, sua filha, é um prodígio, Helena disse um dia após a aula. Ela tem talento raro. Com treino adequado pode chegar longe. Manoel lembrava do coração disparando de orgulho. A senhora acha mesmo? Tenho certeza. Já dei aula para centenas de crianças. Isabela é diferente. Ela não toca música. Ela sente música. Foram meses mágicos. Isabela acordava cantando, corria para as aulas, voltava para casa praticando escalas que Helena ensinava. O violino virou extensão do corpo dela. E Helena, que já amava todas as alunas, criou vínculo especial com aquela menina de olhos brilhantes e sorriso que não cabia no rosto. Quando você crescer, vou te levar para a cidade grande. Helena prometia. Vou te apresentar para maestros importantes. Você vai estudar em conservatório, vai tocar em teatros, vai mostrar para o mundo que talento não tem endereço. Isabela acreditava em cada palavra. Sonhava alto, planejava futuro, via-se nos palcos tocando para plateias lotadas. Mas então, Helena precisou partir. Apareceu uma oportunidade de trabalho em outro estado, um projeto grande que ela não podia recusar. Prometeu voltar em alguns meses, prometeu que ia buscar Isabela para começar os estudos sérios. Não para de praticar, combinado? Helena disse no dia da despedida, segurando o rosto de Isabela com as 2 mãos. Quando eu voltar, quero te ouvir tocando ainda melhor. Prometo, professora. Vou treinar todo dia. Elas se abraçaram. Helena entrou no carro velho e foi embora, levando consigo o violino que agora estava naquela vitrine. E nunca mais voltou. Manoel piscou, voltando ao presente. Fábio continuava falando sobre Helena, sobre o legado dela, sobre como aquele violino tinha tocado centenas de corações pelo Brasil inteiro. Mas o leiloeiro não sabia da história completa. Não sabia que uma das crianças que Helena ensinou continuou praticando sozinha, usando cabo de vassoura como se fosse arco, cantarolando melodias que a professora tinha ensinado. Não sabia que aquela menina nunca desistiu do sonho, mesmo quando Helena não voltou como prometeu. Não sabia que Isabela passou anos esperando, acreditando, sonhando, até que o tempo acabou para ela também. Vamos começar os lances com valor especial, Fábio anunciou, trazendo Manoel de volta à realidade. Este violino, carregado de história e significado, começa em 50 mil reais. Murmúrios percorreram o salão. Era valor alto para início, mas a causa era nobre e as pessoas ali tinham dinheiro sobrando. 50 mil! Uma mulher gritou do outro lado do salão. 60 mil! Outro competidor entrou. 70! Luciana, empresária do ramo de tecnologia, levantou a plaquinha. Os lances subiram rápido. 80, 90, 100 mil reais. O violino de Helena estava despertando interesse genuíno. Parte por caridade, parte por prestígio de ter peça histórica em casa. Manoel observava tudo em silêncio. Cada lance era uma agulhada no peito. Aquele violino não podia ir para qualquer um. Não podia virar enfeite em estante de gente que nem sabia o valor real dele. 120 mil! Osvaldo, o banqueiro, entrou na disputa com voz forte.
140. Wei, empresário que veio da China especialmente para o leilão, contra-atacou. Fábio sorria, animado com a competição. Temos 140 mil. Alguém dá mais? Foi quando Manuel levantou a mão. O gesto foi tímido, hesitante, mas estava lá. A mão calejada de fazendeiro erguida no ar, tremendo levemente. Augusto viu primeiro. Cutucou Verônica e apontou. Olha lá, o caipira acha que pode dar lance. A risada começou baixa e foi crescendo. Mais pessoas perceberam. O murmúrio virou comentário aberto. O comentário virou zombaria. Fábio olhou na direção de Manuel, confuso. Senhor, o senhor quer dar um lance? Quero. Manuel respondeu com voz que tentava ser firme, mas saía embargada. Qual o valor? 150 mil. O salão explodiu. Não em aplausos, em risos. Risos altos, escancarados, sem vergonha nenhuma. Ele está brincando, né? Verônica disse alto. 150 mil? Esse homem não tem nem 150 reais no bolso. Augusto se levantou, fazendo questão de todo mundo ouvir. Fábio, pelo amor de Deus, não vamos perder tempo com isso. O homem claramente não tem condições de honrar lance nenhum. Outros concordaram. Acenos de cabeça, comentários maldosos, olhares de desprezo direcionados para o fundo do salão onde Manuel continuava de pé, a mão ainda erguida. Fábio hesitou. Como leiloeiro experiente, já tinha visto todo tipo de situação. Mas aquilo era constrangedor. Senhor, o lance precisa ser levado a sério. O senhor tem certeza que pode honrar esse valor? Tenho. Ah, pelo amor de Deus, Luciana se intrometeu. Isso é ridículo. Estamos aqui para evento sério, não para circo. Foi quando uma voz diferente cortou o salão. Voz calma, firme, carregada de autoridade. Ele tem direito de participar. Todos se viraram. Era Henrique, advogado respeitado, um dos organizadores do evento. Ele estava encostado na parede lateral, observando tudo. Henrique, não seja ridículo, Patrícia protestou. Olha para o homem. Ele não tem condições. Ele tem convite legítimo, Henrique rebateu. E enquanto tiver, pode participar do leilão como qualquer pessoa aqui. Augusto bufou. Isso é perda de tempo. Ou talvez, Henrique disse olhando diretamente para Manuel com expressão que ninguém conseguiu decifrar. Vocês todos estão julgando errado. O silêncio que caiu foi diferente. Tinha peso, tinha tensão. Fábio olhou para Henrique, depois para Manuel, depois para a plateia confusa. 150 mil para o senhor no fundo, ele disse hesitante. Alguém dá mais? Wei, irritado com a interrupção, levantou a plaquinha. 160. 170. Osvaldo não ficou para trás. E então Manuel, com voz mais firme agora, disse: 200 mil. Desta vez ninguém riu, porque havia algo no jeito que ele falou. Algo que fez até os mais arrogantes pararem para pensar. E lá no canto, Henrique sorria discretamente. Porque ele sabia, ele sempre soube. A noite estava apenas começando. O lance de 200 mil reais ecoou pelo salão como trovão. Não era só o valor, era o jeito que Manuel falou. Firme, decidido. Como se aquele dinheiro existisse de verdade. Como se não fosse blefe de homem desesperado tentando causar impressão. Fábio, o leiloeiro, ficou parado no palco sem saber como reagir. Em décadas de carreira, já tinha visto gente rica competindo por prestígio, já tinha testemunhado disputas acirradas por ego. Mas aquilo era diferente. Tinha um homem simples, vestido como trabalhador rural, dando o lance que a maioria dos presentes precisaria pensar 2 vezes antes de fazer. Senhor, Fábio disse devagar, o lance é de 200 mil reais. O senhor confirma? Confirmo. Augusto se levantou da cadeira, indignado. Isso é absurdo! Fábio, você não pode aceitar lance de alguém que claramente não tem como pagar. Ele tem razão, Verônica concordou, a voz estridente cortando o ar. Isso é desperdício de tempo. Todo mundo aqui sabe que esse homem não tem 200 mil reais. Outros convidados começaram a murmurar. Alguns concordavam com Augusto, outros apenas assistiam curiosos para ver até onde aquela situação constrangedora ia chegar. Henrique, que estava encostado na parede lateral, caminhou calmamente até o centro do salão. Todos os olhares se voltaram para ele. Patrícia,
ele disse olhando para a organizadora. Qual é a regra do leilão? Qualquer pessoa com convite pode participar, correto? Sim, mas Henrique, seja razoável, ela respondeu nervosa. Não podemos permitir que alguém dê lances sem ter como honrá-los. Isso prejudica o evento todo. Então façamos uma verificação, Henrique sugeriu. Se o senhor não puder comprovar que tem condições financeiras, ele se retira. Se puder, todos aqui pedem desculpas pela falta de respeito. O desafio ficou pendurado no ar. Augusto sorriu convencido. Perfeito, vamos acabar logo com essa palhaçada. Fábio olhou para Manuel. Senhor, o senhor teria como comprovar sua capacidade financeira? Manuel enfiou a mão no bolso da calça e tirou uma carteira velha de couro. Todos esperavam que ele mostrasse talvez alguns papéis amassados, talvez um cartão de banco comum. Mas o que ele colocou sobre a mesa mais próxima foi diferente. Um cartão preto, daqueles que só existem para contas com movimentações na casa dos milhões. Verônica arregalou os olhos. Isso deve ser falso. Posso verificar. Uma voz surgiu do fundo do salão. Todo mundo se virou. Era Sérgio, gerente de uma das maiores agências bancárias da região. Ele estava ali como convidado, mas agora caminhava em direção a Manuel com expressão estranha no rosto. Senhor, posso ver esse cartão? Sérgio pediu. Manuel entregou sem hesitar. O gerente olhou, passou os dedos pelos números em relevo, verificou os detalhes de segurança. E então, lentamente, seu rosto mudou de cor. Meu Deus, ele sussurrou. O quê? Augusto perguntou impaciente. É falso ou não é? Sérgio olhou para Manuel, depois para a plateia. É legítimo, e eu conheço essa conta. O silêncio que caiu foi absoluto. Até o som da respiração das pessoas parecia ter sumido. Como assim você conhece? Patrícia perguntou. Sérgio engoliu seco. Porque essa é uma das contas mais movimentadas da minha agência. E uma das maiores da região. Augusto deu uma risada nervosa. Você está brincando? Não estou. Esse cartão pertence ao proprietário da Cooperativa Agrícola Vale Verde. O nome não significou nada para a maioria, mas alguns rostos empalideceram. Osvaldo, o banqueiro, se levantou de um pulo. Espera, a Vale Verde? A cooperativa que exporta para meia dúzia de países? Exatamente, Sérgio confirmou. Luciana, a empresária de tecnologia, cobriu a boca com a mão. Aquela cooperativa que fornece para as 3 maiores redes de supermercados do estado. A mesma. Wei, o empresário chinês, se inclinou para a frente interessado. Vale Verde é parceira comercial da nossa empresa na China. Importamos milhares de toneladas de soja deles todo ano. Agora todos estavam prestando atenção. O que parecia ser piada constrangedora estava se transformando em algo completamente diferente. Fábio olhou para Manuel. Senhor, o senhor é o proprietário da cooperativa Vale Verde? Sou um dos fundadores. Manuel respondeu simplesmente. Comecei com um pequeno pedaço de terra. Hoje a cooperativa reúne 320 produtores da região. Sérgio continuou, ainda processando a informação. A movimentação mensal dessa conta supera a soma de várias pessoas aqui presentes. Verônica estava pálida como papel. Augusto sentou de volta na cadeira, a arrogância completamente drenada do rosto. Mas como... Patrícia gaguejou. Como ninguém sabia disso? Porque ele nunca quis aparecer, Henrique finalmente falou. Manuel sempre preferiu trabalhar em silêncio, construir em vez de ostentar. E essa é exatamente a diferença entre ele e a maioria das pessoas aqui. A frase caiu como bomba. Alguns convidados baixaram a cabeça envergonhados. Outros apenas ficaram em choque. Osvaldo se aproximou de Manuel, a expressão completamente mudada. Senhor, eu sinto muito. Não tínhamos ideia de quem o senhor era. E isso faz diferença? Manuel perguntou olhando direto nos olhos dele. Se eu fosse realmente só um fazendeiro simples, vocês tinham direito de me tratar daquele jeito? A pergunta desarmou todo mundo, porque a resposta era óbvia e dolorosa. Augusto tentou se levantar, tentou falar algo, mas as palavras não saíam. Como você pede desculpa depois de humilhar alguém publicamente por puro preconceito? Fábio, tentando retomar o controle da situação, limpou a garganta. Bem, tendo a capacidade financeira comprovada, o lance de R$200 mil está válido.
Alguém dá mais? Way olhou para Manuel com respeito renovado. 220 mil. Osvaldo, ainda tentando processar tudo, entrou na disputa. 250. Luciana levantou a plaquinha. 300 mil. A competição estava ficando séria. O valor já tinha ultrapassado qualquer expectativa inicial. Mas ninguém estava mais rindo. Ninguém estava mais zombando. Porque agora todos sabiam que Manuel não estava ali fazendo papel de ridículo. Estava ali por algum motivo profundo que ninguém tinha parado para perguntar. 350 mil. Way aumentou. 400. Osvaldo contra-atacou. Manuel observava em silêncio. Cada lance era uma facada, porque o preço estava subindo além do que imaginava. Mas ele não podia desistir. Não depois de tudo. Fábio olhou ao redor. 400 mil. Alguém dá mais? O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. E então, Manuel se levantou. Caminhou devagar até o centro do salão. Cada passo ecoava no chão de mármore. Todos os olhos grudados nele. Parou bem na frente da vitrine onde o violino descansava. Colocou a mão no vidro como havia feito antes. As lágrimas voltaram a escorrer. Fábio, ele disse com voz embargada. Eu preciso desse violino. Não é sobre dinheiro. É sobre uma promessa que fiz. Que promessa, senhor? Manuel respirou fundo. A história toda estava prestes a sair. A dor que ele carregava há tanto tempo finalmente ia ter voz. Uma promessa para minha filha, Isabela. O nome caiu suave, mas pesou como chumbo nos corações de todos ali. Helena deu aulas para ela. Manuel continuou. Isabela tocava esse violino nas aulas. Era a coisa que ela mais amava no mundo. E quando Helena partiu, ela prometeu que voltaria para buscar minha filha, para dar o futuro que ela merecia. Lágrimas escorriam abertamente agora. Mas Helena nunca voltou. E Isabela? Isabela partiu também, antes de realizar o sonho dela. Patrícia cobriu a boca, os olhos marejados. Verônica começou a chorar baixinho. A última coisa que ela me pediu, Manuel disse, a voz quebrando, foi para eu não deixar o sonho dela acabar, para eu ajudar outras crianças a terem a chance que ela não teve. Ele olhou para Fábio, para todos ali. Esse violino não é peça de decoração para mim. É a conexão com minha filha. É a ferramenta para cumprir a promessa que fiz para ela antes de fechar os olhos pela última vez. O silêncio era sepulcral. Pessoas choravam abertamente. Até Augusto tinha lágrimas nos olhos. E então Manuel disse o número que mudaria tudo. 1 milhão de reais. Ninguém respirou. O valor era absurdo, muito além de qualquer expectativa. Fábio olhou ao redor, esperando. Mas ninguém competiu. Como poderiam? Como você disputa contra amor de pai? Contra a promessa feita para a filha que partiu? 1 milhão de reais. Fábio repetiu com voz emocionada. Indo uma, indo duas. Way baixou a plaquinha. Osvaldo fez o mesmo. Luciana limpou as lágrimas e assentiu para Manuel. Vendido! Fábio bateu o martelo. O violino pertence ao senhor Manuel. E pela primeira vez na noite, o salão veio abaixo em palmas calorosas. Mas não eram aplausos de celebração. Eram aplausos de respeito, de reconhecimento, de vergonha por terem julgado tão errado. Manuel se aproximou da vitrine. Fábio abriu e entregou o violino nas mãos dele. Quando segurou o instrumento, Manuel fechou os olhos. Podia sentir a presença de Isabela ali. Podia ouvir a risada dela. Podia ver os olhos brilhando de emoção. Consegui, minha filha. Ele sussurrou. Agora vamos fazer a diferença. O violino pesava pouco nas mãos de Manuel, mas o significado dele era tão imenso que parecia carregar o mundo inteiro. Ele segurou o instrumento contra o peito, sentindo a madeira envelhecida, as cordas que já tinham tocado tantas melodias, tantos corações. Fábio se aproximou com os documentos de transferência. Senhor Manuel, preciso apenas de algumas assinaturas para formalizar a compra. Mas antes que Manuel pudesse responder, Patrícia se aproximou. Os olhos dela estavam vermelhos, a maquiagem borrada pelas lágrimas. Senhor Manuel, eu preciso pedir desculpas. A voz dela saiu trêmula, carregada de vergonha genuína. Quando o senhor chegou, eu julguei pela aparência. Tratei o senhor como se não pertencesse aqui, como se não merecesse respeito. Manuel olhou para ela em silêncio. Não com raiva,
com a calma de quem já tinha aprendido que algumas pessoas precisam errar para aprender. Não foi só a senhora, ele disse. Foi quase todo mundo aqui. Augusto se levantou da cadeira e caminhou até eles. O empresário arrogante de antes não existia mais. No lugar havia um homem quebrado pela própria maldade. Senhor Manuel, as piadas que fiz, as coisas horríveis que falei, não tenho desculpa. Verônica se aproximou também, limpando o rímel que escorria. Eu fui cruel, fui mesquinha, e nem sei porquê. Acho que a gente se acostuma a julgar sem pensar. Manuel respirou fundo. Podia sentir a dor deles, o arrependimento sincero. Mas também sabia que algumas lições precisam doer para serem aprendidas de verdade. Vocês querem saber a parte mais triste de tudo isso? Ele perguntou olhando para cada um deles. Não é o fato de terem me humilhado. É que vocês fizeram isso sem nem perguntar por que eu estava aqui. Silêncio. Ninguém perguntou meu nome. Ninguém quis saber minha história. Bastou olhar para minha roupa, para minhas botas, para meu chapéu e já decidiram que eu não valia nada. Patrícia baixou a cabeça, envergonhada. O senhor tem razão. E sabem o que isso me lembra? Manuel continuou, a voz mais firme. Lembra do jeito que trataram minha filha quando ela chegou na cidade grande para fazer teste numa escola de música? A revelação pegou todos de surpresa. Helena tinha conseguido uma vaga para Isabela fazer teste numa escola particular. Manuel contou. Era a chance que ela esperava. A oportunidade de mostrar o talento dela. Ele segurou o violino com mais força, como se precisasse dele para ter coragem de continuar. Isabela chegou lá com a roupa mais bonita que tinha. Não era roupa cara, mas estava limpa, passada, arrumada com carinho. Ela estava nervosa, mas animada. Lágrimas começaram a escorrer novamente. Quando entrou na sala de espera, as outras crianças riram dela. Riram do jeito simples que ela estava vestida. Riram do sotaque dela. Uma mãe até puxou a filha para longe, como se Isabela tivesse alguma doença contagiosa. Verônica cobriu a boca, soluçando. Minha filha fez o teste assim mesmo, Manuel continuou. Tocou com a alma. Os professores ficaram impressionados. Disseram que ela tinha talento raro, que poderia ser grande musicista. E o que aconteceu? Henrique perguntou suavemente. Quando souberam que a gente não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, a vaga sumiu. Disseram que tinham se enganado, que na verdade não havia mais lugar para ela. O golpe foi brutal. Augusto cerrou os punhos, furioso consigo mesmo por ter feito exatamente o mesmo tipo de julgamento. Isabela voltou para casa destruída, Manuel disse. Não pela rejeição, mas por ter sido julgada antes mesmo de mostrar quem ela era. Igual vocês fizeram comigo hoje. Osvaldo, o banqueiro, se aproximou. Senhor Manuel, quanto custa uma escola de música boa? Por quê? Porque eu quero pagar por 50 crianças. 50 bolsas de estudo integrais. É o mínimo que posso fazer. Luciana se juntou a ele. Minha empresa vai doar os instrumentos. Violinos, pianos, tudo o que precisarem. Wei acenou concordando. Nossa corporação na China tem programa de intercâmbio cultural. Podemos trazer professores internacionais para dar aulas. As ofertas começaram a surgir de todos os lados. Pessoas que minutos atrás riam de Manuel, agora disputavam para ajudar a honrar a memória de Isabela. Mas Manuel levantou a mão, pedindo silêncio. Agradeço todas as ofertas, mas preciso que entendam uma coisa. Eu não contei essa história para vocês me compensarem com dinheiro. Todos pararam para ouvir. Contei porque quero que aprendam a lição que minha filha me ensinou. A lição que ela aprendeu do jeito mais doloroso possível. Ele olhou ao redor, para cada rosto ali. Nunca julguem uma pessoa pela aparência. Nunca decidam o valor de alguém pela roupa que veste. Porque por trás de cada pessoa existe uma história. E algumas dessas histórias vão partir seu coração. Patrícia enxugou as lágrimas. O senhor vai nos perdoar? Manuel pensou por alguns segundos. Perdoar é fácil. Difícil é mudar. O que vocês vão fazer diferente daqui para frente? A pergunta ficou pendurada no ar como desafio. Augusto foi o primeiro a responder. Eu tenho uma construtora grande. Emprego centenas de pessoas. E confesso que sempre julguei meus funcionários pela aparência, pelos erros de português, pelo jeito simples. A partir de hoje, isso muda. Verônica limpou o rosto. Eu sou presidente de uma fundação social.
mas nunca parei para realmente ouvir as pessoas que ajudamos. Sempre tratei tudo como caridade de cima para baixo. Vou mudar isso. Osvaldo respirou fundo. Meu banco nega empréstimos para pequenos produtores rurais porque achamos que não tem capacidade. Quantos Manoéis perdemos por puro preconceito? Vou revisar todas as nossas políticas. As promessas continuaram, uma por uma, e Manuel ouvia, avaliando a sinceridade de cada palavra. Foi quando Henrique finalmente se pronunciou. Posso contar uma coisa para todos aqui? Ele perguntou olhando para Manuel, que assentiu. Eu conheci Manuel há 6 meses. Henrique começou. Fui procurado por ele porque estava tentando localizar o violino de Helena. Ele tinha feito uma pesquisa extensa. Descobriu que o instrumento seria leiloado aqui. A revelação explicava a ponta solta. Sérgio olhou surpreso. Então foi o senhor que enviou o convite? Fui. Mas não disse para Manuel que seria um ambiente hostil. Queria que ele visse com os próprios olhos como pessoas ricas podem ser cruéis. Patrícia arregalou os olhos. O senhor sabia que a gente ia humilhá-lo? Não sabia, mas suspeitava. E estava preparado para intervir se passasse dos limites. Augusto franziu a testa. Por quê? Por que expô-lo a isso? Henrique olhou diretamente para Manuel. Por que ele me pediu? Ele disse que queria que as pessoas responsáveis por esse leilão aprendessem uma lição. A bomba explodiu. Todos olharam para Manuel, confusos. Eu não vim aqui só pelo violino, Manuel confessou. Vim porque Henrique me contou sobre o tipo de evento que vocês organizam. Leilões beneficentes onde gente rica se sente bonita, ajudando os pobres, mas não perde a chance de humilhar quem parece inferior. As palavras cortaram fundo. Isabela sempre dizia que educação não muda só quem aprende, muda quem ensina também. Então eu quis ensinar. Verônica estava atônita. O senhor planejou tudo isso? Não planejei as humilhações. Vocês fizeram isso sozinhos. Eu só criei a oportunidade para que acontecessem e para que depois vissem o erro. Augusto balançou a cabeça, impressionado. O senhor é mais esperto do que parece. Não sou esperto, sou cansado, Manuel respondeu. Cansado de ver gente sendo julgada por não ter nascido com dinheiro. Cansado de ver talento sendo desperdiçado porque a pessoa não tem sobrenome importante. Cansado de ver o mundo funcionando do jeito errado. Ele levantou o violino. Por isso vou usar esse instrumento para construir uma escola de música na minha região. Escola onde todas as crianças, ricas ou pobres, terão a mesma oportunidade. Onde ninguém vai ser julgado pela roupa que veste. Fábio, que assistia tudo emocionado, se aproximou. Senhor Manuel, o valor que arrecadamos hoje no leilão foi recorde. Mais de 3 milhões de reais. Todo esse dinheiro vai para causas sociais. O senhor gostaria que parte fosse destinada para a sua escola? Manuel pensou. Aceito. Mas com uma condição. Qual? Que cada pessoa aqui se comprometa a passar pelo menos um dia por mês na escola, convivendo com as crianças. Não como patronos distantes, como pessoas reais que querem fazer diferença de verdade. A proposta era ousada, mas uma por uma as pessoas concordaram, porque naquela noite algo havia mudado. Não só o destino de um violino, mas o coração de dezenas de pessoas que aprenderam que riqueza sem humanidade não vale nada. E tudo por causa de um fazendeiro simples que ousou entrar onde não era esperado e ensinar a maior lição que aquelas pessoas já tinham recebido. A noite já estava avançada quando Manuel finalmente sentou numa das cadeiras do salão. O violino descansava no colo dele, e pela primeira vez desde que chegou, parecia que o peso nos ombros tinha diminuído um pouco. Ao redor, as pessoas que antes zombavam agora se aproximavam com respeito genuíno, esperando uma chance de conversar. Patrícia trouxe um copo de água. Senhor Manuel, o senhor precisa de alguma coisa? Algo para comer? Não, obrigado. Só preciso de 1 minuto. Ela assentiu e se afastou, mas continuou observando de longe, assim como todos ali. Porque havia algo na postura de Manuel, no jeito que ele segurava aquele instrumento que deixava claro que a história ainda não tinha acabado. Henrique se aproximou e sentou na cadeira ao lado. Posso falar com você 1 minuto? Manuel acenou que sim. Tem algo que não contei para ninguém aqui. Henrique disse baixo. Sobre como realmente conheci sua história. Pode contar, já não tem mais segredos para guardar. Henrique respirou fundo. Eu conheci Isabela.
As palavras congelaram o tempo. Manuel virou a cabeça lentamente, os olhos arregalados. Como? Ela foi minha aluna. Há alguns anos eu dava aulas voluntárias de direitos básicos numa comunidade rural. Isabela estava sempre na primeira fila, fazendo perguntas inteligentes, querendo entender como o mundo funcionava. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Manuel. Ela me contou sobre o sonho dela de ser musicista, sobre a professora Helena que tinha mudado a vida dela, e sobre como tinha feito um teste numa escola na cidade e sido rejeitada. Henrique limpou a própria garganta, emocionado. Eu ofereci ajuda. Disse que podia conseguir uma bolsa para ela através de contatos que tinha, mas ela recusou. Recusou? Disse que não queria conquistar as coisas por favor. Queria conquistar pelo talento, e que se o mundo não estava pronto para ver o valor dela, era problema do mundo, não dela. Manuel sorriu através das lágrimas. Essa era minha filha mesmo. Quando soube que Isabela tinha partido, fiquei destruído. Senti que poderia ter feito mais. Deveria ter insistido em ajudar. Não era sua responsabilidade, mas me senti responsável mesmo assim, Henrique admitiu. Por isso, quando você me procurou meses atrás perguntando sobre o violino de Helena, vi uma chance de ajudar de outro jeito, de honrar a memória de Isabela. Manuel segurou o braço dele. Você já ajudou, mais do que imagina. Nesse momento, Fábio se aproximou carregando uma pasta. Senhor Manuel, desculpe interromper, mas há algo que preciso mostrar para o senhor. O que é? Helena deixou uma carta. Ela pediu para que fosse entregue à pessoa que comprasse o violino. O coração de Manuel disparou. Uma carta? Fábio abriu a pasta e tirou um envelope amarelado pelo tempo. Estava lacrada junto com os documentos do instrumento. Só podia ser aberta após o leilão. Manuel pegou o envelope com mãos trêmulas. No verso, escrito com letra elegante, para quem encontrar este violino e entender seu verdadeiro valor. Todos ao redor se aproximaram, curiosos. Manuel abriu devagar, tirou a folha de papel e começou a ler em voz alta. Se você está lendo isto, significa que meu violino encontrou um novo lar. Espero que seja alguém que compreenda que este instrumento não é apenas madeira e cordas, é um símbolo de tudo que acredito. Que música pode transformar vidas, que talento não conhece classe social e que toda criança merece uma chance. A voz de Manuel começou a falhar, mas ele continuou. Durante minha vida tive a honra de ensinar centenas de crianças, mas algumas marcam a gente de um jeito especial. Uma delas foi Isabela, menina de sorriso largo e dedos mágicos que faziam este violino cantar como nunca tinha cantado antes. Várias pessoas no salão começaram a chorar. Isabela tinha um dom raro, mas mais raro ainda era seu coração. Ela não queria ser musicista para ficar famosa ou rica. Queria tocar para levar beleza para lugares onde beleza é luxo. Queria usar a música como ponte entre mundos que insistem em se separar. Manuel parou, precisando de um momento para controlar a emoção. Eu prometi a ela que voltaria, que a levaria para estudar com os melhores professores. Mas a vida tinha outros planos. Quando finalmente pude voltar àquela comunidade, descobri que Isabela tinha partido e que eu havia quebrado a promessa mais importante que já fiz. Patrícia cobriu o rosto soluçando. Augusto limpava as lágrimas sem vergonha. Por isso deixo este pedido. Manuel continuou lendo. Quem quer que tenha comprado este violino, use-o para honrar a memória das Isabelas deste mundo, das crianças talentosas que nunca tiveram chance, das meninas e meninos que sonham grande, mas nascem em lugares pequenos. A carta estava terminando. Não deixe este instrumento virar peça de museu ou enfeite de parede. Faça ele cantar novamente. Deixe outras mãos tocarem suas cordas. Permita que outras crianças sintam a magia de criar música. E quando fizer isso, lembre-se de Isabela, a menina que me ensinou que talento não precisa de permissão para existir. Manuel dobrou a carta devagar. Assinado, Helena Monteiro, professora de música e eterna aprendiz de humanidade. O silêncio no salão era absoluto. Não havia olho seco em nenhum canto. Foi Verônica quem falou primeiro, a voz engasgada. Senhor Manuel, Helena sabia que o senhor ia comprar o violino? Não sei, mas parece que ela sabia que alguém que amava Isabela encontraria ele. Osvaldo se aproximou. Senhor,
Quando a escola de música estiver pronta, eu quero que minha filha seja aluna lá. Ela tem 8 anos e está estudando piano em escola particular caríssima. Mas quero que ela aprenda com crianças de verdade, não só com filhos de ricos. Luciana concordou. Meus sobrinhos também. Precisam aprender que o mundo não é só o condomínio fechado onde moram. As ofertas começaram a surgir novamente. Mas desta vez eram diferentes. Não eram caridade. Era um reconhecimento de que aquelas crianças ricas também precisavam da lição que a escola de Manuel ia ensinar. Wei se levantou. Senhor Manuel, posso fazer uma proposta? Pode. Nossa empresa na China tem programa de intercâmbio cultural. Podemos trazer algumas crianças da sua escola para conhecer nosso país e trazer crianças chinesas para conhecerem o Brasil. Música como ponte entre culturas. Manuel sorriu. Isabela adoraria essa ideia. Henrique se aproximou do centro do salão. Posso sugerir algo? Que a escola se chame Instituto Isabela e Helena, homenageando tanto a aluna quanto a professora. Aplausos sinceros ecoaram. Todos concordaram. Fábio limpou a garganta. Senhor Manuel, o leilão de hoje arrecadou valor recorde. E após ouvir sua história, os organizadores decidiram destinar metade de tudo para o Instituto. Metade? Isso deve ser mais de R$1 milhão. R$1,5 milhão para ser exato. Manuel sentiu as pernas fraquejarem. Era mais do que sonhava. Muito mais. Augusto se aproximou com expressão séria. Senhor Manuel, posso fazer uma confissão? Claro. Eu tenho uma filha. Ela tem a idade que Isabela teria hoje. E sabe o que percebo olhando para ela? Que ela nunca teve que lutar por nada. Nunca soube o que é ser julgada. Nunca entendeu o valor das coisas. Ele respirou fundo. Quero que ela seja voluntária no instituto. Não como favor, como necessidade. Porque ela precisa aprender o que Isabela sabia naturalmente. Que caráter vale mais que conta bancária. Verônica se juntou. Meu filho também. Ele tem 12 anos e acha que o mundo gira em torno dele. Precisa dessa lição. As promessas continuaram. Uma por uma. Pais ricos querendo que filhos aprendessem humildade. Empresários querendo mudar a forma como viam o mundo. Pessoas que chegaram zombando e estavam saindo transformadas. Manuel olhou para o violino no colo. Passou os dedos pelas cordas, produzindo som suave que ecoou pelo salão. Não era a melodia perfeita. Era só o toque de alguém que amava, mesmo sem saber tocar direito. Isabela, ele sussurrou baixinho. Conseguimos. Vamos fazer acontecer. Vamos dar para outras crianças a chance que você não teve. E cada nota que tocar neste violino vai carregar seu nome, seu sonho, seu coração. Henrique colocou a mão no ombro dele. Ela está orgulhosa, tenho certeza. Espero que sim, porque tudo que faço agora é por ela. E vai continuar sendo até meu último dia. E naquela noite, no meio de um salão cheio de gente rica que tinha aprendido a maior lição das vidas delas, nasceu algo maior que uma escola de música. Nasceu um movimento, um compromisso, uma promessa coletiva de que o mundo podia ser diferente. Tudo por causa de um fazendeiro que ousou sonhar. E de uma menina que, mesmo ausente, continuava mudando corações. 3 meses haviam se passado desde aquela noite que mudou tudo. Manuel estava parado na frente de um terreno vazio que em breve não seria mais vazio. Arquitetos tinham desenhado os planos, engenheiros calculado estruturas, mas o que realmente importava era o que aquele espaço ia significar. O Instituto Isabela e Helena estava saindo do papel. Ao lado dele, Henrique segurava uma pasta com todas as autorizações necessárias. Conseguimos todas as licenças. A construção pode começar na semana que vem. Manuel assentiu, mas parecia distante. Henrique percebeu. Está tudo bem? Estou pensando nela. Se estaria orgulhosa. Isabela? Sem dúvida nenhuma. Não sei. Às vezes acho que deveria ter feito isso há mais tempo. Não esperar ela partir para agir. Henrique colocou a mão no ombro do amigo. Você fez o que pôde, e agora está fazendo o que ela pediu. É isso que importa. Um carro parou na entrada do terreno. Era Patrícia. Ela desceu apressada, carregando uma caixa. Senhor Manuel, trouxe uma coisa. O que é? Ela abriu a caixa e revelou uma placa de bronze. Estava escrito: Instituto Isabela e Helena,
Onde talento encontra oportunidade. Manuel sentiu os olhos marejarem. Ficou perfeita. Tem mais, Patrícia disse emocionada. Consegui autorização para usar a última foto que tiraram de Isabela segurando um violino. Vai ficar na entrada principal. A notícia atingiu Manuel como onda. Ele tinha poucas fotos da filha. Cada uma era tesouro guardado com carinho. Ver uma delas eternizada na entrada do instituto era mais do que sonhava. Como conseguiu a foto? Henrique me deu. Disse que Isabela tinha deixado com ele quando foi aluna dele. Manuel olhou para Henrique, que sorriu discreto. Ela me deu de presente. Disse que era para eu lembrar que nem todo mundo desiste dos sonhos. Mais um carro chegou. Depois outro. E mais outro. Em poucos minutos, o terreno vazio estava cheio de gente. Augusto, Verônica, Osvaldo, Luciana, Way, Fábio, todos os que estiveram no leilão. O que está acontecendo? Manuel perguntou confuso. Augusto se aproximou com um sorriso. Reunião de conselho do instituto. Todos nós somos membros fundadores agora. Como assim? Verônica explicou. Depois daquela noite a gente se reuniu. Decidimos que não bastava doar dinheiro. Queríamos estar envolvidos de verdade. Então criamos um conselho para ajudar a administrar o instituto. Manuel ficou sem palavras. Aquelas pessoas que 3 meses atrás zombavam dele, agora estavam comprometidas com o sonho da filha. Osvaldo abriu uma pasta. Tenho boas notícias. Conseguimos parceria com 3 conservatórios importantes. Eles vão enviar professores voluntários uma vez por semana. Luciana completou. E minha empresa fechou acordo com fabricante de instrumentos. Vamos ter violinos, pianos, flautas, tudo o que as crianças precisarem. Way acenou animado. Nosso programa de intercâmbio foi aprovado. No próximo ano, 5 crianças do instituto poderão ir para a China estudar por 1 mês. As notícias continuaram chegando, uma por uma. Cada pessoa tinha feito algo concreto para ajudar. Não eram mais promessas vazias. Eram ações reais, mas foi Fábio quem trouxe a notícia mais impactante. Senhor Manuel, preciso contar uma coisa. Depois do leilão, a história do violino viralizou nas redes sociais. Milhões de pessoas assistiram ao vídeo que alguém gravou daquela noite. Viralizou? Sim. E sabe o que aconteceu? Começaram a surgir doações de gente do Brasil inteiro. Pessoas comuns, trabalhadores, estudantes. Todo mundo querendo ajudar o instituto. Henrique pegou o celular e mostrou os números. Já arrecadamos mais de 2 milhões de reais em doações espontâneas. Manuel precisou sentar. Era impossível processar tanta generosidade. 2 milhões? E tem mais. Fábio continuou. 3 cidades diferentes pediram para replicar o modelo. Querem criar institutos inspirados no de Isabela. A emoção tomou conta de Manuel. O sonho de uma menina estava se multiplicando, tocando corações por todo o país. Isabela queria ajudar crianças. Agora vai ajudar centenas delas. Patrícia limpou as lágrimas. Milhares, senhor Manuel. Se cada cidade criar um instituto, serão milhares de crianças. Foi quando outra pessoa chegou ao terreno. Uma mulher de meia idade, simples, carregando uma menina pela mão. Ela hesitou na entrada, como se não tivesse certeza se podia entrar. Henrique percebeu e foi até ela. Oi, posso ajudar? Eu vim falar com o senhor Manuel, se ele estiver por aqui. Estou aqui. Manuel se aproximou. O que aconteceu? A mulher estava nervosa, as mãos tremendo. Meu nome é Sandra. Essa aqui é minha filha, Sofia. Ela tem 9 anos. Prazer em conhecê-las. Sandra respirou fundo. Eu vi o vídeo do leilão. Chorei a noite inteira, porque a história de Isabela é parecida com a de Sofia. Manuel se ajoelhou para ficar na altura da menina. Você gosta de música? Sofia assentiu tímida. Ela canta desde pequena, Sandra explicou. Tem uma voz linda. Todo mundo na nossa comunidade diz que ela devia estudar canto profissional. E por que não estuda? Porque somos pobres. Eu trabalho como faxineira. Não tenho dinheiro para pagar professor, muito menos escola de música. A história ecoava dolorosamente familiar. Manuel segurou a mão de Sofia. Você quer estudar música? Quero. A menina respondeu baixinho. Mas mamãe diz que não dá. Manuel olhou para Sandra. Quando o instituto abrir,
Sofia vai ser uma das primeiras alunas, com bolsa integral. Professores, instrumentos, tudo o que ela precisar. Sandra desabou a chorar. Sério? O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. A mulher abraçou Manuel soluçando. Obrigada. Muito obrigada. A senhora não sabe o que isso significa. Sei sim, Manuel disse emocionado. Porque passei pela mesma coisa que você. Sofia olhou ao redor, para todas aquelas pessoas elegantes. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que todo mundo aqui quer ajudar? Vocês não nos conhecem. A pergunta simples tinha resposta profunda. Manuel olhou para Augusto, Verônica, Patrícia, todos os outros. Porque a gente aprendeu uma lição importante, ele explicou. Aprendemos que todo mundo merece uma chance e que talento não escolhe endereço. Augusto se aproximou e se ajoelhou também. Sofia, posso te contar um segredo? Pode. Há 3 meses eu teria rido de você e da sua mãe. Teria julgado vocês pela roupa, pelo jeito simples. Mas um homem corajoso me ensinou que eu estava errado. Que homem? Ele. Augusto apontou para Manuel. Ele me mostrou que a gente não vale pelo que tem, vale pelo que é. Verônica se juntou a eles. E me ensinou que ser rico não te faz melhor que ninguém. Às vezes te faz pior, porque te tira a capacidade de enxergar o que realmente importa. Sofia olhava cada um deles, processando aquelas palavras com sabedoria além da idade. Osvaldo se aproximou com o envelope nas mãos. Sandra, posso fazer uma pergunta? Onde vocês moram? Na Vila Esperança, do outro lado da cidade. Longe daqui? Quase 2 horas de ônibus. Osvaldo entregou o envelope. Isso aqui é vale transporte para Sofia vir às aulas quando o instituto abrir, para os próximos 2 anos. Sandra abriu e viu dezenas de passes de ônibus. Eu não posso aceitar isso. Pode sim, Luciana disse. E tem mais. Minha empresa vai contratar você como funcionária, com carteira assinada, benefícios, tudo certinho. Como? Por quê? Porque Sofia precisa de mãe presente. Não pode ter mãe trabalhando 12 horas por dia para pagar as contas. Você vai trabalhar 6 horas, ter tempo para levar ela nas aulas, acompanhar o desenvolvimento. Sandra não conseguia parar de chorar. Em questão de minutos, a vida dela e da filha tinha mudado completamente. O ex se aproximou. Sofia, você sabe falar inglês? Não, senhor. Então vai aprender. Porque quando você crescer, vai cantar para o mundo inteiro. E o mundo precisa te entender. A menina sorriu pela primeira vez. Um sorriso largo, igual Isabela sorria. Manuel sentiu o coração apertar. Era como ver a filha de novo. A mesma esperança nos olhos. O mesmo sonho brilhando no rosto. Isabela, ele sussurrou olhando para o céu. Ela é como você. E eu prometo cuidar dela igual deveria ter cuidado melhor de você. Henrique colocou a mão no ombro dele. Você cuidou bem de Isabela. O que aconteceu não foi culpa sua. Eu sei. Mas ainda dói. Sempre vai doer. Mas agora a dor tem propósito. Cada criança que você ajudar vai ser pedacinho de Isabela vivendo de novo. Patrícia reuniu todo mundo. Pessoal, vamos fazer uma coisa. Cada um de nós vai apadrinhar uma criança do instituto, acompanhar o desenvolvimento, ajudar com o que for necessário. Todos concordaram imediatamente. Eu quero apadrinhar Sofia, Augusto disse. Se a mãe dela permitir, claro. Sandra assentiu emocionada. Permito sim. Verônica se ofereceu. Eu quero apadrinhar a segunda criança que entrar. Osvaldo, Luciana, Wei, todos foram se oferecendo. Em minutos, 15 crianças já tinham padrinhos garantidos antes mesmo do instituto abrir. Fábio olhou para Manuel. Isso aqui é mais que escola de música. É movimento social. É o legado de Isabela. Manuel corrigiu. Ela sempre quis mudar o mundo. Agora está mudando. O sol começou a se pôr, tingindo o terreno vazio de dourado. Logo aquele espaço estaria cheio de vida, música, sonhos realizados. Sofia se aproximou de Manuel e segurou a mão dele. Tio, posso fazer uma promessa? Pode. Quando eu crescer e virar cantora famosa, vou cantar sobre Isabela, para todo mundo saber quem ela foi. Manuel abraçou a menina, chorando. Ela adoraria isso. E naquele momento, Manuel entendeu que o perdão que tinha oferecido àquelas pessoas ricas não era só para o bem delas, era para o bem dele também. Porque perdoar liberta.
E libertado, ele podia finalmente cumprir a promessa que fez. A construção estava prestes a começar, e com ela, a transformação de centenas de vidas. Tudo por causa de um violino e de uma menina que nunca desistiu de sonhar. 6 meses depois daquela noite no leilão, Manuel estava parado na frente de um prédio que parecia ter nascido de um sonho. O Instituto Isabela e Helena brilhava sob o sol da manhã, com paredes pintadas de cores vibrantes, janelas enormes que deixavam a luz entrar, e um jardim na frente onde crianças já brincavam antes da cerimônia de inauguração começar. A placa de bronze que Patrícia tinha mostrado meses atrás estava fixada na entrada principal, e logo acima, emoldurada em vidro protetor, a foto de Isabela segurando um violino. O sorriso dela iluminava a fachada inteira. "Conseguimos, minha filha", Manuel sussurrou tocando o vidro. "Finalmente conseguimos." Henrique se aproximou vestindo o terno, mas havia algo diferente nele. Parecia mais leve, mais feliz. "Está pronto para o grande dia?" "Mais pronto do que nunca estive na vida." O estacionamento estava lotado, carros simples misturados com carros de luxo. Famílias humildes chegando ao lado de empresários importantes. Exatamente como deveria ser. Sem divisões, sem preconceitos. Sandra chegou segurando Sofia pela mão. A menina estava radiante, vestindo o uniforme novo do instituto que Luciana tinha mandado fazer para todas as crianças. Não era uniforme caro, era uniforme digno. "Senhor Manuel!" Sofia correu e abraçou ele. "Hoje é o dia?" "É sim, o dia mais importante." Sandra tinha lágrimas nos olhos. "Nunca vou esquecer o que o senhor fez por nós. Mudou nossas vidas completamente." "Não fui eu, foi Isabela. Eu só cumpri a promessa." Augusto chegou com a família inteira. Esposa, filhos, até os pais idosos dele. "Senhor Manuel, trouxe todo mundo. Queria que vissem o que pode acontecer quando a gente aprende a olhar as pessoas de verdade." Verônica desceu de um carro simples, não da BMW cara que dirigia antes. "Vendi o carro de luxo. Usei o dinheiro para equipar uma das salas de música. Espero que goste." Manuel sorriu. Aquelas pessoas tinham mudado de verdade. Não era mais teatro, era transformação genuína. Osvaldo chegou trazendo dezenas de pessoas. "Senhor Manuel, esses são funcionários do meu banco." Todos se ofereceram como voluntários para dar aulas de educação financeira às famílias das crianças. Luciana apareceu carregando caixas. Trouxe tablets para as crianças estudarem em casa, todos com internet gratuita por 2 anos. Wei chegou acompanhado de comitiva. Conseguimos aprovar programa de intercâmbio permanente. Todo ano, 10 crianças do instituto poderão estudar na China por 3 meses. As surpresas continuavam chegando, uma por uma, cada pessoa contribuindo com algo significativo. Fábio subiu no pequeno palco montado no pátio. "Pessoal, posso pedir atenção? A cerimônia vai começar." Todos se reuniram. Devia ter umas 300 pessoas ali. Famílias das 50 crianças selecionadas para a primeira turma, colaboradores, imprensa, autoridades locais